Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu serei o professor de vocês neste finalzinho de semestre. Para alguns eu já me apresentei, para outros ainda não, porém vamos lá. Eu sou o Santiago, eu sou engenheiro eletricista, eu sou paulista, pessoal, eu sou do interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Presidente Epitácio. Ela é divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Estou aqui na Bahia faz 1 ano e meio em Luiz Eduardo e vamos conversar um pouco sobre o nosso tema e sobre a minha rotina, que está um pouco ligada, que eu sou também, eu sou consultor. Mas aí eu vou estar explicando como que funciona, qual é a minha visão de mercado, como que eu enxergo algumas dificuldades, tá? A minha formação, eu sou técnico em automação industrial pelo Instituto Federal de São Paulo. No ano de 2010 a 2012, me formei em engenharia elétrica. Eu sou especialista em projetos e processos. Eu sou especialista em segurança do trabalho, curso em engenharia de segurança do trabalho e também curso em engenharia industrial e de sistemas pela Federal do Oeste da Bahia, a UFOB. Pessoal, a minha rotina, eu sou prestador de serviço, eu trabalho nas faculdades, tanto na FAAF, na Unifaaf e outra instituição. Eu sou consultor em treinamento, eu trabalho com a parte de treinamento operacional. Até que vamos conversar no decorrer do curso, que é uma das partes fáceis para vocês começarem a trabalhar também, porque ela não tem tanta necessidade de uma experiência, de uma capacidade alta, né? Só para comparação, você dá um treinamento para um diretor de uma empresa, é meio complicado, né? Você acabou de se formar, igual no meu caso. Eu me formei em 2018 em engenharia elétrica, né? Aí, correndo atrás dos outros estudos, né? Até chegar na questão de hoje. Mas, em si, eu consegui começar a fazer minha carreira andar em começo de janeiro de 2019. Então, 6 meses depois da minha formação em engenheiro, eu consegui fazer as coisas começarem a caminhar. Não no ramo industrial, porque hoje eu não sei na área de administração, mas na área de engenharia, vaga tem bastante vaga, eu não posso negar. Infelizmente eles estão pedindo uma bagagem muito grande, mas assim, estupidamente grande e injusta, na minha opinião. E as empresas ultimamente, principalmente por causa de crise e tudo, tem muito profissional extremamente qualificado disponível no mercado, né? E eles não têm dó, pessoal. Eu não sei se na parte de administração, nessa parte de empresas, vocês vão ter essa dificuldade. Porém, na minha, eu estou tendo sim essa dificuldade. Evidentemente recém-formado e sem uma bagagem, né? Nesse ramo industrial. E lembrando, né? Vaga tem, mas as empresas não estão tendo dó, estão cobrando muita coisa mesmo. Uma área que eu consegui espaço foi nessa parte de consultoria. Na consultoria de treinamento para a parte operacional. Porque tanto para mim e tanto para vocês, vai ser muito mais fácil entrar nessa parte de treinamento operacional, porque você não precisa ter uma vasta experiência para você falar para um diretor o que ele deve ou não deve fazer, né? Quem somos nós, recém-formados, para chegar para um diretor de empresa e falar o que ele pode, o que não pode, o que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo errado. Então, nessa parte de treinamento operacional, ela é bem mais simples. Vocês podem dar um treinamento de segurança, um treinamento de procedimentos de trabalho, de motivação, ambiente de trabalho, motivações de trabalho, autorrealização,
Então, assim, é muito mais tranquilo. Nossa, é muito mais tranquilo mesmo. E é uma área que pede uma certa especialização. Isso é importante. Se vocês forem para a parte de consultoria, é muito importante e interessante vocês terem alguma especialização em alguma determinada área. Na área, principalmente, que vocês forem atuar. E de preferência uma área que vocês gostem de trabalhar, né? Porque ninguém merece trabalhar em algo que não temos afinidade. É um ramo que cresce bastante, é um ramo de prestação de serviço, é a terceirização, né, que se encontra. Vocês podem, um consultor, ele pode tanto trabalhar na empresa, e ser um consultor interno, tem essas situações. Vocês podem também ser um consultor externo, vocês podem ter um emprego fixo e trabalhar nos outros horários vagos. Essa parte de consultoria. E normalmente quem está começando é assim mesmo, é assim que acontece. Você tem um emprego fixo, que ajuda bastante, e você tem um extra, né, para você trabalhar. A parte de consultoria ela é bem mais fácil, porque você consegue trabalhar na sua casa e você consegue, com poucos recursos, ainda bem, né? Com poucos recursos, desenvolver essa atividade. Nessa parte de treinamento que eu atuo, é bem mais simples, porque eu não preciso ter equipamentos. Porém, existe uma outra área que eu quero atuar e infelizmente essa eu ainda não consegui, porque precisa de muitos equipamentos. E equipamentos de engenharia é muito caro. Até... Eu fico triste em pesquisar os preços e eu vejo que no Brasil o valor é surreal. Parece que é de propósito. Parece que nosso Brasil funciona na seguinte situação: vamos dificultar ao máximo quem está começando, porque quem já tem recurso, quem já está lá em cima, não vai ter ninguém que vai estar ingressando com muita facilidade para, né, fornecer riscos. Então não é muito fácil na área de engenharia, devido à aquisição dos equipamentos. E além do preço dos equipamentos ser caro, tem mais uma palhaçada, que é anualmente, olha só, anualmente eu tenho que mandar meus equipamentos todos, né, é unitário, né, os equipamentos para laboratório de aferição. Quer dizer, resumindo, eu comprei um equipamento, se eu utilizei ele uma ou duas vezes para fazer uma leitura, anualmente eu tenho que mandar ele para uma empresa que não tem aqui na região, provavelmente ou vai ser Salvador ou Brasília ou lá no estado de São Paulo, para essa empresa ir lá e aferir o meu equipamento, se o meu equipamento está fazendo as leituras adequadas. Caramba, isso custa. Então é anualmente. Igual, como engenheiro de segurança do trabalho, tô quase me formando, né? Como engenheiro de segurança do trabalho, se eu tiver um equipamento para fazer leituras de agentes ambientais, anualmente eu tenho que mandar para aferição, usando ou não usando, porque quando eu for prestar um serviço de consultoria, um exemplo, né? Um processo trabalhista, um juiz solicitou uma prestação de serviço e você tem que ir lá fazer a leitura, uma simples leitura de ruído, no ambiente. Beleza, você vai lá, pega o equipamento, faz a leitura, né, as amostragens, aí tem a amostragem única, amostragem por períodos, por datas. Então tem várias metodologias que você vai usar. É bonitinho, você tem que fazer um relatório, que metodologia você usou, amostra única, que não é interessante. Você vai estar pegando um dia, mas se esse dia for um dia calmo, não vai estar mostrando a realidade da empresa. Faz a leitura, faz o relatório e envia para o processo. Vamos supor que deu uma leitura de 90 decibéis. Então, eu apresento o relatório para o juiz. Aí o advogado de defesa
ele vai solicitar o documento de aferição do seu equipamento, né? Se você ficou com esse equipamento parado, se você acabou de comprar esse equipamento, o equipamento é novo, você comprou para esse serviço. Se você não, olha só, se você não tiver o laudo técnico de aferição do equipamento, mas você acabou de comprar, mas se você não tiver, o seu relatório não vale nada. Então, no nosso país tem umas coisas que parece que é para dificultar. Tudo bem, a gente entende, né, que conforme o tempo, os equipamentos eles vão perdendo as suas capacidades. Mas anualmente, você acabou de comprar o equipamento e você vai ter que gastar? Sim. No ramo de consultoria de engenharia de segurança, todos os equipamentos que façam uma leitura do ambiente, ele tem que ter o relatório anualmente. Normalmente, quem está começando consegue, por muito sofrimento, aí, adquirir o equipamento e anualmente não manda esses equipamentos para o laudo anual. Então isso é uma coisa que acontece porque é caro e as nossas leis ela acaba dificultando bastante quem está começando a entrar nessa parte de prestação de serviço. Quando vocês atuarem na parte de palestras, ela é muito mais fácil, né? Sem dúvida, ela é muito mais fácil e existe uma oportunidade no mercado, sim, né? Esse mercado de consultoria. Desse tipo de treinamento, eu acredito que é bem significativo. Existem algumas preocupações que vocês devem ter para quem tem interesse em trabalhar nessa área. Devemos ter determinados aspectos ou perfis, né? Perfis de consultor, que são vários. Eu acredito que eu possa ter algum desses perfis, não todos, né? Porque conforme o tempo você consegue desenvolver as suas habilidades. Então, existe vários autores que demonstram vários tipos de perfis, né? Um deles vai ser um bom conhecimento da área, tá? Então, quem estiver com interesse de atuar na área, é impossível você saber tudo. Mas quem quiser entrar nessa área, precisa estudar frequentemente aqueles assuntos, tá? Pegar relatórios, pegar documentos, artigos, pesquisar sobre o tema, tá? É simples, não é nada do bicho de sete cabeças, não. Hoje a internet aí ela fornece vários artigos e documentos, basta você saber pesquisar, então isso vai ajudar você bastante mesmo, né? Precisa de uma visão de administrador, isso vocês têm vantagem, né? Eu como engenheiro, eu não entendo de administração, tá? Eu entendo o básico de administração e eu gosto mais da minha área prática por eu ser engenheiro eletricista. Eu gosto muito mais de uma ação, né, do que ficar ali mexendo com papelada, né, com partes burocráticas. Eu não gosto muito disso. Eu sou mais do pessoal da primeira linha de ação. Estar bastante atento ao mercado de trabalho. O consultor, o propósito de uma empresa solicitar um consultor era para trazer ideias e uma visão externa. É muito mais interessante um consultor externo, porque muitas vezes a pessoa não tem a ligação com a empresa, então a pessoa vai lá, vai analisar e vai identificar o que está errado e pegar e falar. Algumas vezes uns consultores internos têm medo, tem um receio, né? Não é medo, é receio de muitas vezes relatar, né? Enfrentar os gestores, né? Então, isso eu tô falando de consultoria simples, tá, pessoal? Para quem tá em começo de carreira. Habilidade de negociador, porque você vai ter que negociar tanto o seu valor, que podemos conversar um pouco à frente sobre o valor da consultoria, mas negociar a sua ação, demonstrar, né, para a empresa o que você visualizou de erro e demonstrar que você está certo, né? Demonstrar que ela está errada. Uma empatia, você tem que ser uma pessoa
que consiga conversar facilmente, conversar com as pessoas, ter empatia, né? Empatia também é tolerar as outras pessoas, tá? Autoconfiança, porque você tem que demonstrar confiança no seu serviço. Uma dúvida, não é legal você demonstrar dúvidas, não é feio, é impossível você saber tudo, né? Mas demonstrar dúvidas não é interessante, porque isso diminui o seu trabalho, tá? Demonstra assim, pô, o cara tá lá fazendo... Contratei um cara, mas o cara não sabe trabalhar, não sabe o que tá dizendo. Então isso não é bonito, tá? Tentem evitar ao máximo essa parte de dúvidas, né? Se alguém falar assim, eu tô precisando de alguém pra fazer isso, opa, deixa comigo você fazer. Se vira depois pra resolver, tá? Mas quantas vezes eu peguei trabalho assim, eu tô precisando de uma pessoa para fazer tal treinamento. Eu nunca apliquei aquele treinamento, mas falei, não, eu faço. Pra que dia você precisa? Se vira, corra atrás. Não pode faltar também, né, o comportamento ético, né? Não devemos tornar público os erros ou o tipo de serviços que as outras empresas façam. Devemos ter uma visão de racionalidade e isenções, né? Devemos ali realmente fazer uma boa prestação de serviço, uma visão correta do trabalho, tá? do problema ali do trabalho. Como que o que eu enxergo, tá? Qual é a minha expectativa no mercado e como que podemos fazer o nosso marketing e o nosso planejamento financeiro da consultoria. É um assunto um pouco bem complicado, tá? Como eu estou começando ainda, quem sou eu para saber tudo? Mas é o seguinte, existe bastante espaço no mercado, tá? Não é fácil conseguir espaço. Existe muito tabu que você tem que derrubar. Para quem está começando, todo mundo te olha com um olhar de dúvidas. Fala assim, o cara nunca trabalhou, nunca fez. Eu já cheguei numas empresas aqui, isso aconteceu comigo, para fazer projetos, né? Já que eu sou engenheiro eletricista, teve uma vez que caiu um raio, teve uma queda de raio numa empresa e danificou seus equipamentos eletrônicos. Deu um prejuízo interessante em equipamento eletrônico. Eu fui convidado, né, para fazer um estudo e projeto. Tudo bem. Peguei a norma NBR 5419, ela é gigante, né, que é para a gente fazer cálculos e dimensionar toda a parte de proteção. Então eu estudei muito esse negócio de cabo a rabo, muito mesmo, muito, porque eu ia fazer uma consultoria nesse ramo. Então primeiro você tem que adquirir conhecimento daquele ramo específico, porque por ser engenheiro nós não temos a visão. Às vezes o pessoal pensa que sabemos tudo. Não, é muita informação. Pessoal, o conhecimento é gigante. Então conforme a necessidade você vai atrás, pesquisando, adquirindo conhecimento conforme a necessidade ou o seu ramo de atuação. Então estudei bastante as normas, fui lá visitar o cliente, bastante coisa ali errada, poderia melhorar bastante para diminuir o prejuízo dele, né? Lembrando que não dá para prever 100% a natureza. Você consegue fazer um projeto para reduzir os prejuízos, mas jamais vai ter um projeto de engenharia que vai falar assim, jamais a natureza vai provocar um dano a esse equipamento. E não devemos brincar com a natureza, tá? Aí fiz a análise do local, tirei as medidas, estudei, fiz alguns cálculos. E quando eu fui conversar sobre o projeto com o cliente, né, eu explicando o projeto, por que tinha que fazer, por que não tinha que fazer, o que ia mudar, o que não ia mudar, o que poderia aproveitar e aí vai. O cliente perguntou para mim quantos projetos eu tinha feito. Então já
perdi um cliente aí, né? Ele não quis fechar negócio comigo devido a vamos falar, esse preconceito que com formatos, né? Com o pessoal que está começando a atuar no mercado de trabalho. Então, isso aconteceu comigo. Uma outra vez, eu fui prestar um serviço de consultoria. Aí, quando eu cheguei, o cara olhou o meu veículo e, pelo meu veículo, ele já me descartou. Então, o mercado é assim que funciona, pessoal. O mercado é violento, né? O negócio é feio, ninguém tá lá pra... Não é um mar de rosas, tá? Pelo menos eu não enxergo como um mar de rosas. Então, é um pouco difícil você começar no mercado. Então, você vai ter que começar de uma maneira simples. E conforme o tempo, você vai demonstrando uma carreira de profissionalismo para o seu nome ganhar relevância. Então, os marketings, como que podemos fazer aí um marketing? Prestar serviço para uma empresa de consultoria. Pronto. Podemos começar desse ponto, porque aí você começa a formar bagagem, porque é complicado uma empresa te contratar do nada, você chegar lá, se apresentar, deixar seu cartão, e dias depois essa empresa te ligar solicitando os seus serviços. É bem difícil isso acontecer. Normalmente as empresas elas ficam perguntando para outras empresas amigas de referências. Então, normalmente é mais fácil você entrar no mercado de trabalho prestando serviço para uma prestadora de serviço. Para ir também aprendendo, desenvolvendo na área, e depois você consegue já criar o seu nome e vai indo. Planejamento financeiro é uma situação um pouquinho delicada, porque depende de cada perfil. Quem está começando, se ele fosse dedicar 100% à parte de consultoria, ele precisa ter uma boa reserva financeira, um ótimo planejamento, porque não vai ser todo dia que você vai ter um serviço de consultoria. Igual, essa pandemia, pessoal, acabou com meus serviços. Acabou mesmo. Porque parou tudo, ninguém está me contratando, ninguém está me chamando para fazer serviço de consultoria. Apenas as faculdades continuaram. Ainda bem, porque se não fosse as faculdades, minha renda ia para zero. Para quem está iniciando carreira, é interessante você ter o seu trabalho fixo e a consultoria como segundo ramo de trabalho. Ter um trabalho principal, uma renda principal e uma renda secundária. Então, para quem está começando, a consultoria ela é um caminho muito interessante com a renda secundária. E conforme o tempo da sua empresa, sua consultoria for dando os passos, porque você consegue tirar uma nota de prestação de serviço na prefeitura, ao também abrir um MEI para treinamento, também o MEI tem um perfil nessa parte de consultoria, treinamentos empresariais, se eu não me engano, tem. Então, abra um MEI, faça um cadastro na prefeitura para poder emitir nota. Então, você já tem aí um CNPJ. Então, é bem mais fácil o MEI, porque vocês, principalmente na parte de administração, estudaram essa parte de contabilidade de empresa. E você abrir um CNPJ paga muita taxa, pessoal. Eu fico triste que o nosso sistema, talvez vocês tenham uma visão melhor do que a minha, mas assim, o nosso sistema ele não ajuda. Ele não ajuda quem está começando, ele não ajuda um empreendedor. Fora que um empreendedor, né, a maioria das visões das pessoas colocam como uma pessoa exploradora, né? Uma pessoa que vai explorar os outros para conseguir o capital. Mas nunca enxergam as pessoas assim de dar oportunidades para contratar outras pessoas, para essas outras pessoas ter uma renda e uma qualidade de vida. Então eu fico triste em enxergar isso. Eu enxergo isso para quem está começando aí no mercado, essas dificuldades.
E, na minha opinião, o nosso sistema brasileiro não colabora com empreendedor. Não incentiva empreendedores. Tem a propaganda de, nossa, o empreendedorismo, mas, sinceramente, você abrir uma empresa é muito burocrático. Eles não ajudam em nada. Pelo contrário, dificulta, na minha opinião. Quem está começando, quem sonha em estar entrando nesse ramo, por as suas grandes dificuldades, principalmente através de taxas e documentos, tá? Lembrando, é a minha visão de mercado, né? O que eu enxergo aí no mercado. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu estarei encaminhando alguns artigos para vocês. Quem quiser um material pedagógico, eu vou deixar disponível. Estamos no finalzinho do semestre, então eu não vou entrar muito nos assuntos, porque não temos tempo para sair explorando, mas eu vou estar pedindo provavelmente uma resenha crítica de alguns artigos, tá? Então eu acredito que isso fique bacana para a gente terminar o semestre. Quando eu conseguir acesso ao portal do professor, eu estarei colocando esses materiais. Nesse momento que eu estou gravando essa aula, eu ainda não tenho acesso, mas no decorrer da semana eu imagino que eu possa ter o acesso. Eu vou estar passando no grupo de vocês também o material, caso eu não tenha um acesso ainda. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Um abraço.